Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Para quem já se inscreveu no canal, não esqueça lá de comentar, curtir os vídeos. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva. Quem também não está gostando do vídeo, não curta, ou descurta, mas também não falte com respeito, né? Então vamos lá, vamos então para a nossa aula. Essa aqui é uma introdução, como eu sempre faço com vocês. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre a orientação e localização no espaço geográfico. Então a gente vai ver um pouco, né, que a localização e a orientação, ela sempre ocorreu desde que o homem se entende como gente, certo? Isso aí desde a época lá da antiguidade, quando os primeiros habitantes já tinham meios de se orientar, que é a partir, por exemplo, pelos astros, certo? Então o astro, principalmente o Sol, ele era uma referência na questão da localização. À medida que o tempo vai passando, os meios e também instrumentos de localização vão se aperfeiçoando, vai surgir então vários objetos que vão ser importantes, como é o caso da bússola, que foi bastante difundida, principalmente no período das grandes navegações lá da história, né? Outra coisa também é a questão das rosas dos ventos, dos pontos cardeais e colaterais, os próprios pontos de referência, que é algo muito comum em cidades pequenas. Minha casa fica próxima a uma igreja, próxima a tal escola, é algo ainda bem comum. Até chegar ao GPS, o sistema de GPS, o Google Maps, né, outros aplicativos que definem a localização de um local cada vez mais exata. E também falar das coordenadas geográficas, que é uma parte muito importante para se orientar, principalmente no nosso planeta Terra. Então a gente vai ver as coordenadas geográficas, a gente vai ver a questão dos paralelos, dos meridianos, as latitudes e as longitudes. Então nós vamos dar uma aula, uma pincelada, tudo sobre os principais meios de localização. Inclusive, depois já vou também deixar um link de uma aula que eu já tinha gravado ano passado, na época que eu trabalhava em outro colégio, que é importante a gente falar principalmente das coordenadas. É um assunto bem complexo, ele é um pouco mais difícil, né, para a gente entender, só que esse assunto eu já tinha abordado numa aula do ano passado, que as coordenadas também têm muita relação, principalmente falando dos paralelos. Os paralelos têm muita relação com o clima, certo? Então, por isso que é importante entender os paralelos, a questão da latitude, que tem a ver com o clima, né, as estações do ano. E, no caso dos meridianos, tem muita relação com a questão dos fusos horários. Mas essa é uma aula que eu já gravei, mas eu vou deixar o link aqui, tá bom? Que é uma aula que vai complementar. Hoje, a gente vai falar também de novo sobre isso, paralelos, meridianos, latitude e longitude, mas mais voltada para os meios de localização, tá bom, gente? Era isso. A minha introdução ficou um pouco longa, mas é importante explicar isso. Espero então que vocês acompanhem a aula e no mais a gente se fala. Abraço e assiste a nossa aula então, tá bom, gente? Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Então, como eu tinha falado na introdução, a aula de hoje é orientação e localização especial ou dentro do nosso espaço geográfico, tá bom, gente? Bom, gente, houve sempre uma necessidade de se orientar pelo espaço geográfico, sempre foi um desafio então para a nossa humanidade. Então isso é algo, como eu tinha falado no vídeo introdutório, sempre foi algo que o homem sempre buscou desde que ele se entende por gente. Então, além de observar os aspectos da natureza que se destacasse, como montanhas, rios, eles também começaram a estabelecer pontos de referência. Além desses aspectos naturais, os astros, principalmente o Sol, tratando mais especificamente, eles serviram como referência na orientação, ou seja, para se localizar. A gente, por mais que ainda o homem não tinha tanta referência o que era esquerda, o que era direita, o que era leste, o que era oeste, eles já tinham o Sol como uma referência para poder se orientar dentro do espaço, dentro da paisagem onde ele morava, certo? Então, observar os astros como o Sol era uma forma então de se localizar e orientar. E aí constatou-se então, com o passar dos tempos, que o lado onde os astros, principalmente o Sol e a Lua, aparecem todos os dias, denominou-se leste, e onde ele se opõe, se denominou oeste. Na verdade, esse é um movimento que é aparente do Sol, que ocorre devido ao movimento de rotação da Terra. Inclusive, eu já falei sobre essa aula da rotação da Terra lá no ano passado, tá bom, gente? Mas é importante guardar essa aula aí, tá bom? Bom, vamos então ver o movimento aparente do Sol, certo? Que na verdade, esse movimento, na prática não existe, né? A gente observa que o Sol está se mexendo, mas na verdade quem está se mexendo é a Terra, que a gente falou a partir do momento de rotação, que a Terra faz o giro em volta do seu eixo, certo? Só que o que a gente enxerga é que o Sol está se movendo, certo?
Mas uma coisa que é certa, o Sol ele nunca nasce exatamente no mesmo local. A única coisa que a gente sabe é que o nascer dele é no leste, certo? Não exatamente naquela localização, mas o nascer dele é no leste e o pôr dele é oeste, dependendo da nossa referência. Então o astro é a nossa referência, tá bom, gente? Só que daí o que aconteceu? Antes de a gente falar da Rosa dos Ventos, é importante a gente lembrar isso, que depois, mais para frente, vai surgir outros meios de localização, mas por enquanto o Sol ele acabou se tornando essa referência. A partir dessa referência do Sol e sabendo da questão do movimento leste-oeste, certo? Então aí começou a surgir outros meios de orientação. E a partir desses meios de orientação, o homem conseguiu se localizar de uma forma cada vez mais eficaz. Então um desses meios de localização foi a Rosa dos Ventos, que são formados por pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Bom, os pontos cardeais são os pontos principais, né, da nossa orientação, que aí são eles o norte, o sul, o leste e o oeste. Aí tem a sigla, né, o norte N, o sul S, leste L ou E e oeste O e W, de acordo com a sigla internacional. Aí entre os pontos cardeais existem os pontos colaterais, que são pontos auxiliares que estão entre os cardeais. Aí tem o nordeste, que é o ponto que fica entre o norte e o leste, o sudeste, que é o ponto que fica entre o sul e o leste, o noroeste, que é o ponto que fica entre o norte e o oeste, e o sudoeste, o ponto que fica entre o sul e o oeste. E aí, como eu tinha falado para vocês, também tem uns pontos subcolaterais, que daí são os pontos que ficam entre os pontos cardeais e colaterais, certo? Eu não vou explicar muito, não é a minha intenção, mas só para dizer que também tem esses pontos, tá bom, gente? Então, ali na figura que está aparecendo, que eu dei destaque, então aparecem todos esses pontos de orientação, cardeais e colaterais, que a gente chama então de Rosa dos Ventos, tá bom, gente? Bom, surgiu também outros instrumentos, principalmente no período das grandes navegações. A bússola foi um instrumento muito importante, que é um aparelho de orientação que foi criado pelos chineses há mais ou menos 1000 anos. E aí os portugueses, que eram excelentes navegadores, sobretudo lá sobre o período das grandes navegações, né, quando os europeus começaram a se lançar ao mar, eles utilizaram bastante a bússola para navegar. Só para explicar uma história bem resumida da bússola, porque é importante falar sobre isso. Bom, como eu falei, né, o ser humano utilizava os astros, né, como orientação. Só que em alto mar não tinha tanta referência, certo? Principalmente em mar, que às vezes os dias eram chuvosos, certo? Então nem sempre eles encontravam o tempo bom, nem sempre apareceu o sol para ser como referência, né, na orientação. Então por isso que a bússola foi importante. Além da bússola também vai surgir o astrolado, que também vai ser um instrumento bem importante, que inclusive ele já marcava, já tinha uma noção das coordenadas, que a gente vai falar mais para frente, tá bom, gente? Então o uso da bússola foi de suma importância, principalmente em alto mar, onde não tinha a referência tão nítida dos astros, tá bom, gente? Outra coisa que a gente pode falar que é bem simples, que também não deixa de ser um meio de orientação, que são os pontos de referência, certo? Que são locais que são muito conhecidos, né, em uma determinada localidade, e a partir dessa localização deles, o destino o final fica mais fácil de ser encontrado. Um exemplo clássico: o Joãozinho ele mora em tal casa, mora na rua tal, número tal. Tá, beleza, mas eu não sei onde é que é essa rua tal e o número tal. Mas a casa do Joãozinho fica à esquerda de uma igreja. Opa, agora vai ficar mais fácil para encontrar a casa lá do Joãozinho. Por quê? Porque a rua onde ele mora, ele fica próximo à igreja, certo? Ou então a casa lá do Juquinha fica próximo ao campo de futebol, certo? Então esses são os pontos de referência. Eles são pontos que auxiliam para chegar ao ponto final. O único problema dos pontos de referência é o seguinte: numa cidade pequena, é fácil utilizar o ponto de referência. Ou como diz lá o Manezinho, o famoso segue reto toda a vida, do lado do mercado. Mas numa cidade grande, como é o caso de São Paulo, Nova York, os pontos de referências ele acaba sendo um pouco prejudicado, até porque a gente fala de uma cidade que tem vários pontos de referência, não é apenas uma igreja, são várias igrejas. Por exemplo, se é uma pessoa que mora em São Paulo, minha casa fica perto de uma igreja, tá, mas no teu bairro deve ter umas 3, 4 igrejas, aí fica um pouquinho mais complicado, certo? Então, os pontos de referência são importantes, é o meio de localização, só que ele não serve numa cidade de grande porte, tá bom, gente? Acabei me alongando um pouquinho, mas foi importante falar sobre isso, tá bom? Bom, aí dos pontos de referência, falando da bússola, enfim, falando os meios de orientação foram se aperfeiçoando.
até que surge a figura então do GPS, né? Que é a sigla do Sistema de Posicionamento Global, aqui está em inglês, né? Global Position System. Então o Sistema de Posicionamento Global, ou o famoso GPS, ele foi desenvolvido então no Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1973. Então com ele a pessoa pode se orientar e localizar, né, uma coordenada geográfica, um endereço ou um elemento do espaço na maior parte da superfície terrestre. Esse aparelho funciona conectado a vários satélites artificiais em volta ao redor da Terra. Então, por isso que o GPS ele é um instrumento de localização muito preciso, porque você consegue definir exatamente o local a partir das conexões com o satélite. Então, a pessoa, por exemplo, principalmente na floresta, ele sabe, eu estou localizado nessa coordenada tal, número tal, certo? Então, principalmente em lugar que às vezes não tem um aço para se orientar, um ponto de referência, o GPS ele é um instrumento muito importante. É cada vez mais comum, né, o uso desse aparelho, principalmente para quem dirige, por exemplo, motoristas de aplicativos. É muito comum utilizar. Daí tem vários aplicativos, né, como GPS. Daí tem alguns ali bem conhecidos, como o Google Maps, o Waze, enfim. E aí, pois eles facilitam então o deslocamento por ruas, avenidas, em qualquer cidade do mundo. Acaba substituindo os guias de ruas locais. Então é muito comum muita gente, para buscar tal endereço, acaba ligando o famoso GPS para poder se orientar. Que daí o GPS vai passando exatamente onde se localiza tal lugar, tal casa, certo? Bom, o problema é que para a gente falar do GPS, a gente precisa falar das coordenadas geográficas, que é formada pelas linhas imaginárias, que são linhas que ajuda a definir a localização da Terra, e também pelas latitudes e longitudes. Então essas linhas imaginárias vão ser conhecidas como paralelos e meridianos, certo? Para não ficar bagunçando aqui a cabecinha de vocês, para não ficar fazendo essa salada mista de confusão, a gente vai falar item por item para a gente entender então o que são paralelos, o que são meridianos, o que são latitudes, o que são longitudes, tá bom? Então vamos lá começar pelo paralelo, certo? Ou os paralelos no caso. São as linhas horizontais que cortam o globo, né, que são denominados paralelos. A linha do Equador, ou o paralelo central, que divide a Terra ao meio, em dois hemisférios, seria então a linha imaginária, o paralelo de referência. Por quê? Porque o Equador fica bem no meio do nosso planeta, e ele divide então a Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte, ou setentrional, e hemisfério sul, meridional. Pessoal, a palavra hemisfério é uma palavra de origem grega, certo? Hemisfério tem a ver com metade, tá bom? Então, por isso que o nome, né, hemisfério, porque a Terra fica em duas metades, certo? Aí, junto com os paralelos, tem outros paralelos principais também, que é o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico. Esses paralelos são importantes, inclusive na aula que eu trabalhei, que depois eu vou deixar o link aqui, essas linhas imaginárias, né, que eu acabei citando, eles são importantes também para definir o clima, tá bom, gente? Eu não vou falar muito disso, porque esse aí eu vou deixar para falar na verdade, eu já falei já na outra aula, tá bom? Sobre as latitudes e o clima. Mas a ideia, então, é para vocês entenderem os paralelos, que são essas linhas imaginárias, tá bom? Que são linhas horizontais, como está ali a representação, tá bom? Bom, além dos paralelos, como eu falei para vocês, existem os meridianos, que são as linhas verticais, certo? Então, são linhas traçadas de um polo ao outro. Então, vocês estão vendo ali a imagem, né, o eixo de rotação da Terra. E aí, os meridianos, que são essas linhas verticais, tá bom, gente? Elas são traçadas perpendicularmente à linha do Equador. Então, corresponde à metade de um círculo. Assim como os paralelos, os meridianos, também tem um meridiano que se destaca, que é o meridiano de Greenwich, certo? Que foi definido a partir da localização de um observatório com o mesmo nome na cidade de Londres. Na verdade, Greenwich é um bairro de Londres, e aí por isso que definiu esse nome. Greenwich é uma linha importante, porque é um meridiano importante, porque divide a Terra também em dois hemisférios. Só que ao invés de ser hemisfério norte e hemisfério sul, o meridiano de Greenwich vai dividir o planeta a Terra em hemisfério oeste, ou ocidental, e hemisfério leste, ou oriental, certo? Então é uma linha que fica bem no meio, que divide o planeta entre leste e oeste, certo? Até aqui tudo ok? Alguma confusão? Depois vocês comentam lá no meu canal, tá bom, gente? Aqui tem um observatório de Greenwich. Inclusive depois também, na verdade é uma aula que eu também já trabalhei, Greenwich, que também vai definir os fusos horários, porque cada lugar do nosso planeta tem um fuso horário diferente. Eu não vou aqui explicar agora, que eu já expliquei na outra aula, que está lá no meu canal também. Lá explica como é que funciona a questão
dos horários, tá bom, gente? Aqui então tem ali o Observatório de Greenwich, em Londres, onde se localiza o observatório do mesmo nome, tá bom, gente? Bom, como a Terra ela é esférica, certo? A distância de um paralelo ao outro, ou de um meridiano ao outro, é medida em graus, certo? Então ali tem 1 graus, certo? Aí se estabelecer uma medida de 1 grau, de um meridiano ao outro, podemos pensar 180 meridianos em cada mesmo hemisfério, ou 360 no total. Ou seja, então nosso planeta tem 360 meridianos ou 360 graus, certo? Aí tomando como ponto de partida o meridiano de Greenwich, certo? Pois cada hemisfério da Terra representa metade de uma superfície esférica, medido, portanto, 180. Pessoal, talvez ficou um pouquinho baguncinha de vocês, mas a gente precisa entender. Para entender um pouco a questão dos meridianos, é o seguinte: a Terra, ela faz um eixo de rotação, certo? Esse eixo de rotação, ele faz um eixo de giro de 360 graus, certo? Como o meridiano de Greenwich é o meridiano que fica na metade, o que vai acontecer? 180 graus vai para o lado leste e 180 graus vai para o lado oeste. Tá, professor, beleza, tá, eu descobri então que a Terra tem aquele eixo lá de 360 graus, é o giro que ela faz, certo? E que o meridiano divide esses eixos em 180 de um lado e 180 de outro. Beleza, mas o que isso tem a ver, professor? É aí que eu quero chegar. Aí a gente chega nas latitudes e nas longitudes, que é o sistema de coordenadas, tá bom, gente? E aí os paralelos também vão definir as latitudes, que daí os graus vão ser de 0 a 90 para norte e 0 a 90 para o sul, certo? Entenderam alguma coisa? Não? Então vamos avançar então. Agora sim. Gente, eu fiz uma salada mista aqui de explicações, mas para a gente não bugar a cabecinha de vocês, esse conteúdo é um conteúdo difícil, viu, gente? Já explico, é difícil até às vezes para o professor ficar explicando para vocês. Então vamos tentar explicar item por item o que é latitude, o que é longitude e para que serve, certo? É uma dica aqui para vocês decorar, viu, gente? Se vocês têm um cachorro, chama ele de tude. Aí toda vez que eles forem latir, vocês falam latitude, tá bom, gente? Não. Vamos focar aqui que minha piada não foi muito boa, tá bom, gente? Agora falando um pouquinho sério. Latitude. A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra até a linha do Equador. Ela varia de 0 no Equador até 90 graus. Explicando um pouco mais detalhado, para quem não entendeu, como é que eu vou explicar então aqui a latitude? Lembra que a gente viu lá a linha do Equador, certo? Que é o principal paralelo que corta o nosso planeta entre hemisfério norte e hemisfério sul. A linha do Equador, ela tem, digamos que um ponto de partida. Qual que é o ponto de partida da linha do Equador? 0 grau, certo? Quando eu falo de grau, não é grau de temperatura, é grau de ângulo, tá bom? Então a linha do Equador é o ponto de partida de 0 grau. Aí o que acontece? A latitude vai ser a distância ou a localização de qualquer lugar da Terra entre 0 e 90 graus. Então vocês vão ver que vai ser de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul. Ou seja, da linha do Equador até o polo. Então, como é que eu posso explicar então a localização de um lugar, gente, a distância? Eu vou dar um exemplo da nossa cidade, uma cidade onde eu estou gravando esse vídeo, que é Florianópolis. Florianópolis, ele fica na latitude 27 graus ao sul da linha do Equador. Como assim, professor? Então, entre 0 a 90 graus ao sul, a latitude de Florianópolis está em 27 graus, certo? Essa é a distância de Florianópolis em relação à linha do Equador, tá bom, gente? Então, a partir da latitude, a gente consegue definir qualquer lugar da Terra entre norte e sul, entendeu, gente? Então, a latitude, ela define isso. Então, a latitude nunca vai ser maior do que 90. Então, a latitude sempre tem como referência a linha do Equador. A partir da latitude, a gente consegue localizar qualquer lugar da Terra, tá bom, gente? Bom, já a longitude, ela é a distância em graus ou a localização de graus de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich, que é o meridiano central. Lembra que o meridiano de Greenwich é ao contrário da linha do Equador. O meridiano de Greenwich divide a Terra entre leste e oeste, certo? Então a distância, a longitude ou a distância desse local, ele varia de 0 a 180 graus. 180 graus para leste ou 180 graus para oeste. Tá bom, gente? Como assim, professor? Vamos então dar um exemplo lá da cidade que eu estou gravando, que é Florianópolis, que é o seguinte. A longitude de Florianópolis está a 48 graus a oeste de Greenwich. Como assim, professor? Ó, lembra que o meridiano de Greenwich está ali? Aí a longitude vai ser qualquer lugar da Terra entre 0 e 180 graus, a partir de Greenwich.
Então, entre 0 e 180 graus oeste, Florianópolis está na distância 48 graus a oeste de Greenwich, certo? Beleza? Então, a longitude, ela vai definir qualquer lugar do nosso planeta entre leste e oeste, tá bom, gente? Então, a latitude é de norte a sul e longitude é de leste a oeste. Então, a latitude ajuda a localizar qualquer lugar da Terra entre norte ao sul e meridiano de Greenwich é qualquer lugar da Terra entre leste e oeste, tá bom, gente? Acabou por aqui, professor? Não. Aí que entra a outra parte. A partir do conjunto dos paralelos, perdão, gente, eu até me confundi aqui. A partir dos conjuntos dos paralelos e dos meridianos, se somar as latitudes e as longitudes, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as coordenadas geográficas. Aí sim, as coordenadas geográficas vão ser um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta Terra que vão se cruzar. E aí essas linhas que vão ser chamadas de paralelos e meridianos. O que eu quero chegar com isso? A coordenada, de fato, ele vai definir com extrema precisão qualquer lugar do nosso planeta Terra. Então vocês estão vendo alguns pontinhos, então vai do A até o E. Então a coordenada geográfica é qualquer local da Terra e a partir desse local a gente consegue definir onde se localiza tais locais. Vamos dar um exemplo aqui, gente. O ponto A aqui é uma coordenada. O ponto A, o que acontece? Ele tem uma latitude, para a gente entender um pouquinho, é bem complicadinho, viu, gente? Então, por isso que a gente tem que ser por parte. O ponto A, o que acontece? Qual que é a coordenada então do ponto A? A latitude do ponto A é 60 graus ao sul da linha do Equador, certo? E aí vai juntar a latitude com a longitude. E a longitude do ponto A vai ser o quê? De 60 graus a oeste de Greenwich, certo? A partir da junção da latitude e da longitude, a gente tem a coordenada geográfica do ponto A. E assim vai para o ponto B, vai para o ponto C, o ponto D, o ponto E, sucessivamente, entendeu? Então a coordenada vai ser a junção dos paralelos, meridianos, latitude e longitude. Uma dica bem básica aqui para vocês é um joguinho de batalha naval. Alguém que já jogou batalha naval, já viu quando você tinha que pegar um barquinho, atacar outro barco? Aí você tinha que falar exatamente o endereço. Eu vou atacar o teu barco no ponto A, no número 10. Tipo, dependendo do jogo, às vezes a batalha naval utiliza números e letras. Então a batalha naval a gente consegue localizar onde é que está o navio lá do teu oponente a partir dessas coordenadas, entendeu? Então por isso que a coordenada é muito importante, viu, gente? É um conteúdo difícil, foi difícil explicar, até o professor explicar aqui se embananou um pouquinho, mas é importante vocês entenderem que as coordenadas é como se fosse um endereço do nosso planeta. Já viu que a casa de vocês tem um endereço? Eu vou dar um exemplo, eu moro aqui tal rua, eu não vou falar o número, porque senão vocês vão vir aqui atrás de mim, mas enfim. Então, cada casa tem um endereço, né? O número é 180, a rua é tal, e também tem o CEP. Já viu que isso é o endereço certinho, onde vocês moram. As coordenadas, juntando com a soma lá da latitude e longitude, vai ser um endereço de qualquer lugar do nosso planeta Terra. Vou dar um exemplo aqui só para finalizar, um exemplo aqui de Florianópolis, certo? Florianópolis, ele está então, a coordenada de Florianópolis, certo? Está na latitude 27 graus ao sul da linha do Equador, certo? E está na longitude 48 graus a oeste de Greenwich. Então, essa é a localização exata da cidade de Florianópolis, tá bom, gente? Entendeu até aqui? Ficou difícil? Comentem lá no vídeo, tá bom, gente? Então, era isso, tá bom, gente? Pessoal, eu vou parar por aqui. Depois eu vou passar uma atividade sobre isso, para complementar, mas espero que vocês tenham gostado da aula. Foi difícil aqui, o professor até suou um pouquinho, mas qualquer dúvida estaremos à disposição, certo? Olá, pessoal. Acabo de iniciar então mais uma aula. Gente, essa aula é bem complicada, viu, gente? Complicado até para o professor às vezes explicar. Então a gente viu lá os meios de localização, de orientação, né? A gente falou um pouquinho sobre o Sol, que geralmente é uma referência que muitas pessoas utilizavam antigamente, que ele servia de referência para a gente saber onde é que a gente estava, principalmente, a gente sabe que então que o Sol se nasce ao leste, nasce ao oeste, a gente consegue ter uma noção, certo? Vimos lá os pontos de referência, a bússola, o GPS, até chegar nas coordenadas.
A coordenada realmente é um conteúdo muito complexo. Só que a partir das coordenadas a gente consegue localizar qualquer ponto do nosso planeta, qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer lugar que a gente faz. Inclusive, quando a gente usa o GPS, a gente precisa saber o sistema de coordenada. É um conteúdo chato, é um conteúdo que envolve matemática, o professor que não era muito bom de matemática, mas é importante falar sobre isso. Então, a gente viu lá que os paralelos e os meridianos vão ser essas linhas imaginárias, né, que vão ajudar na localização. E a partir, então, dessas linhas imaginárias, a gente vai ter a latitude e a longitude. Então, a gente viu lá os paralelos, que são linhas horizontais, certo? Que são linhas assim. E aí tem o Equador, que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E aí os meridianos, que são as linhas verticais, certo? E aí o meridiano de Greenwich vai dividir o nosso planeta entre hemisfério leste e hemisfério oeste. E aí o que acontece? A latitude, como eu expliquei para vocês, então vai ser qualquer lugar no nosso planeta que vai de 0 a 90 graus. 0 a linha do Equador, 90 graus onde estão os polos, certo? Então, vou dar exemplo. Vou pegar aqui um exemplo bem básico aqui. Ó. Aqui está a linha do Equador e aqui minha outra ponta está o polo. Polo norte ou polo sul. Então, a latitude vai ser qualquer lugar no nosso planeta entre a linha do Equador, o polo norte, ou então a linha do Equador e o polo sul. Ou seja, 0, que é a linha do Equador, até 90. Aí eu acabei dando lá um exemplo de Florianópolis. É bom que eu estou explicando aqui de novo, agora fazendo as minhas mímicas aqui, eu acho que talvez vocês consigam aprender um pouco melhor, tá bom? Essa latitude. Já os meridianos, que tem a referência ao meridiano lá de... Perdão, meridiano não. A longitude, que tem a referência lá ao meridiano de Greenwich, vai ser qualquer lugar no nosso planeta entre 0 e 180 graus. Ou para leste ou para oeste. Então, é como se aqui fosse o meridiano de Greenwich e aqui fosse o extremo, que é 180, ou o extremo para cá. Então, aí a longitude vai ser qualquer lugar entre essa caneta aqui. Opa, agora ficou mais fácil explicar, agora tendo algo lúdico. Entre Greenwich, porque eu não pensei nisso antes. Entre Greenwich e até 180. Aí eu vou dar um exemplo lá de Florianópolis, né? Já que eu moro aqui na cidade linda aqui. Então a longitude de Florianópolis vai ser o quê? 48 graus a oeste. Ou seja, entre 0, que é o meridiano de Greenwich, e 180, Florianópolis está na longitude 48 graus a oeste. Tá bom, gente? E aí a junção dos paralelos e meridianos, a gente vai ter então as coordenadas geográficas, que é o conjunto de linhas imaginárias, né, que é os paralelos e meridianos, e também a latitude e a longitude, que daí a gente consegue definir qualquer lugar com exatidão. Então, voltando lá de novo, né? Então, lembra que a gente viu o exemplo então, de Florianópolis. Então, a localização, a coordenada de Florianópolis é junto então a latitude, que é de 27 graus ao sul, e a longitude, que é 48 graus ao oeste, tá bom, gente? Pessoal, é difícil, viu, gente? Agora, tendo essas partes lúdicas, ficou mais fácil, certo? Mas, pelo menos, a gente conseguiu fazer um resumo, então, dessa localização. Lembrando que aquela aula que eu falei lá, que eu, inclusive, eu falei no vídeo, as latitudes vão ter muita relação com o clima, certo? A questão das estações do ano. A gente vai ver depois, na outra aula, na verdade, quem já viu, a gente vai falar, então, do eixo de rotação da Terra, as latitudes, os paralelos, ali como a gente falou lá, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, vão ajudar na definição do clima, das zonas climáticas, e o meridiano e as longitudes vão ser bastante importantes para a gente definir a questão dos fusos horários, tá bom, gente? Inclusive é uma aula que eu já trabalhei, que depois eu vou disponibilizar o link, tá bom? No mais era isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bastante longo, porque realmente eu tive que fazer mais uma explicação. Talvez alguns vão me questionar ainda, mas é importante, viu, gente? É importante tirar dúvidas. A gente aqui está, assim como vocês estão aprendendo, o professor também aprende. Inclusive, vai encontrando novas maneiras didáticas de explicar melhor o conteúdo, viu, gente? Certo? Espero que vocês tenham gostado então da aula. Curte. E no mais era isso. Que vocês tenham uma boa semana. Se cuidem, né, gente? Ao sair de casa, não esqueça de utilizar máscara, distanciamento social, enfim, álcool em gel na mão. E no mais era isso. Boa semana a todos. Abraço e fiquem bem.